Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, legal, até interessante, sobre a descoberta dos antibióticos. Você conhece? Você sabe como foi? Vamos lá, você vai entender um pouco mais sobre esse assunto que salva vidas. Fala pessoal, e aí? Em mais um vídeo, hoje aqui estamos, né? Hoje nós vamos falar sobre a descoberta dos antibióticos, tá? Porque isso foi um marco em nossa história. E claro que graças a essa descoberta, esses medicamentos, se estendeu muito aí a expectativa de vida, a qualidade de vida, né? Em relação a isso. Quantas pessoas que estão vivas, né? Que através, claro, do uso dos antibióticos. É por isso que nós vamos aqui dar esse momento, né, de reconhecimento e, se pudéssemos dar, claro, um agradecimento a esse pesquisador que fez essa descoberta que revolucionou, né, a história, revolucionou em relação à saúde humana, tá bom? Então, meus sinceros agradecimentos a ele e, consequentemente, todos os outros pesquisadores que continuam em desenvolver novos antibióticos, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá entender um pouco mais como isso ocorreu. Mas, antemão, já peço para você já curtir e se inscrever no canal. Também siga também a gente lá no Instagram e também aproveita para compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, então não perca. Quer descobrir como é o antibiótico, como isso foi descoberto? Fique conosco, nós já vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Saber que o antibiótico salva vidas, isso com certeza todo mundo já sabe. Mas vamos tentar a descoberta. Essa descoberta, né, dos antibióticos foi um marco na história da humanidade, da medicina, e revolucionou o tratamento, né, das infecções bacterianas, principalmente. Aqui está, né, nós vamos passar um conteúdo aqui para você rico nessas informações, pelo menos o máximo que nós conseguimos, tá bom? Essa descoberta foi casual, da penicilina primeiro. Essa descoberta, né, ela começou em 1928. E essa descoberta nós colocamos na conta aí do Alexander Fleming. Sim, um pesquisador, um cientista. Sim, ele descobriu lá na década de 20, mais precisamente, acredito aí no ano 1928. Não foi intencional, tá bom? E se descobriu o primeiro aí foi da penicilina. Vamos entender um pouco mais. Enquanto Fleming, né, trabalhava com nas culturas de bactérias, tá, no laboratório, ele notou que uma das placas de Petri, eu vou colocar a imagem aí, estava ali contaminada com o fungo, né, Penicillium notatum. E ele também conseguiu observar que ao redor desse fungo, né, desse mofo, digamos assim, as bactérias não conseguiam crescer. Isso gera uma curiosidade. Como é que não cresce ao redor, né, de um mofo? Isso sugerindo, claro, que a substância produzida pelo mofo inibir o crescimento das bactérias. Esse achado foi, claro, um ponto de partida para o desenvolvimento da primeira geração de antibióticos, o desenvolvimento da penicilina. Agora imagina só você lá, sem querer você descobrir isso aí, né? Interessante. Acredito que sim, com certeza deu norte para ele, querer saber um pouco mais como isso ocorreu. E claro, deu aquele gás, né, para descobrir e continuar pesquisando. Graças a ele, nós sabemos que hoje nós temos uma gama enorme de medicamentos derivados da penicilina. E após a descoberta, né, casual, sem querer, não intencional da penicilina, claro, Fleming e seus colegas, eles continuaram a pesquisar. E claro que naquela época não tinha tanto recurso quanto tem hoje. E sem dúvida esse processo foi difícil, né, enfim, não conseguiu ir para frente assim num prazo que eles queriam. Foi somente lá no ano de 1940, tá, que realmente os pesquisadores e uma equipe de cientistas conseguiu, sim, de fato, reproduzir, né, de forma eficaz, claro, a penicilina em uma quantidade o suficiente para ser tratada em pacientes. Essa era dos antibióticos, como foi conhecida, é o lançamento da penicilina, com um medicamento antibiótico em 1942, que marcou, claro, o início da era dos antibióticos. A penicilina ela foi o primeiro medicamento eficaz no tratamento de infecções bacterianas, como pneumonia, infecções urinárias
e também infecções de pele. Esse uso generalizado salvou inúmeras vidas e transformou também a medicina moderna. É isso graças a um acidente, né? Um casual, mas graças a Deus aí tivemos esse recurso. E claro que não contente com apenas uma descoberta, daí em diante foi só escada acima e crescia o crescimento, né? Através da descoberta da penicilina, iniciou-se a pesquisa, né, por outros antibióticos. Tá? E na década de 40 e 50 foram descobertas, tá, outros medicamentos importantes, como a streptomicina, a tetraciclina e também a eritromicina. São medicamentos que, claro, são utilizados até hoje, tá bom? E cada um desses antibióticos apresentava diferentes espectros de atividade. Isso permitia o tratamento de uma ampla variedade, né, de infecções causadas por bactérias. Mas vale entender um pouco mais sobre o que a gente fala sobre esse espectro de ação. Nós vamos colocar aí em dois grupos, né? As bactérias gram-positivas e gram-negativas, só para você entender de forma bem rápida e vaga, né? Então você tem algumas bactérias que são resistentes a alguns tipos de antibióticos. Vamos colocar que fosse a gram-positiva, tá? E as gram-negativas. Alguns medicamentos, eles têm sim uma eficácia nesses dois grupos, tá? São os medicamentos que chamamos de amplo espectro, nesses dois grupos. Outros medicamentos aí são mais específicos, eles têm maior seletividade, maior eficácia em bactérias da família gram-positiva, não sendo assim tão recomendado para combater as bactérias gram-negativas, e assim também é o contrário. Então por isso é importante saber, é claro, os médicos na hora de entender, né, que tipo de doença está ocorrendo, são feitos exames, em muitos casos, de cultura de bactérias, para entender que tipo de bactéria é e, claro, para saber daí que tipo de antibiótico mais adequado para combater esse tipo de infecção. Aí entra o ponto, né, importante, que essa corrida ela não parou, tá? Nós temos inúmeros medicamentos, né, no mundo todo, mas é necessário que cada vez mais se desenvolvam novos antibióticos. Mas por qual motivo nós precisamos ainda descobrir mais antibióticos ou aprimorar aqueles que nós já temos? Pelo fato da resistência bacteriana. Esse assunto, né, é muito polêmico, delicado, porque isso não envolve somente o desenvolvimento das próprias bactérias, a resistência ao medicamento. Tá? É um vídeo que eu vou colocar somente sobre essa resistência bacteriana e por que isso acontece, como a gente pode estar tratando isso aí. Tá bom? Mas nós sabemos que, sim, é um legado, né, que sim, nós temos hoje dos antibióticos. Apesar de vários desafios, né, da resistência, esses antibióticos eles continuam a desempenhar um papel fundamental, crucial no tratamento de infecções bacterianas. Eles são, sim, considerados uma das maiores conquistas da medicina e salva milhões de vidas todos os anos. Também a descoberta dos antibióticos mudou a história da medicina, possibilitando assim os tratamentos eficazes. Fica aí com você até o próximo vídeo, um desses vídeos aqui em cima, tá? Siga-nos também no Instagram. Te vejo no próximo vídeo, em segundos. Até mais, fui!